Oi, gente, tudo bem com vocês? A Pro aqui iniciando com vocês mais uma semana de estudo. E hoje a gente vai falar aí sobre um conteúdo muito importante. A gente precisa entender o porquê de acontecer. Então, hoje, o nosso objeto de estudo, o conteúdo que a gente vai ver hoje, é aí falando, né, sobre as paisagem natural e sobre a paisagem modificada. Então, a Pranchi vai apresentar para vocês aí elementos que compõem essa paisagem chamada de natural e essa paisagem chamada de modificada. Então, vamos aí iniciar nossa aula, todo mundo prestando muita atenção para não ter dúvida e para entender tudo que a Pro está falando. Então, no primeiro momento, a Pro quer apresentar aí para vocês essa imagem. Então, todo mundo prestando atenção aí. O que a gente consegue ver aí nessa imagem, né? Uma imagem muito bonita, né? Tô vendo grama, tô vendo o céu, estou vendo as nuvens, estou vendo o sol. E eu vou apresentar para vocês, acrescentando aí elementos que fazem parte de uma paisagem natural. Então, a Pro vai colocar aí, ó, para vocês, árvores, né? As árvores fazem parte da paisagem natural. Junto com as árvores, a grama, o céu, a nuvem e o sol, nós podemos acrescentar aí animais, né? Os animais também aí fazem parte dessa paisagem, a paisagem natural. Então, quando você tem esses elementos que a natureza criou, que não foi o homem que criou, a gente tem aí um exemplo de paisagem natural. Então, a paisagem natural é aquela em que a natureza foi responsável por criá-la, né? A natureza que construiu. Mas vamos pensar aí, se nessa paisagem que a Pro acabou de mostrar para vocês, aparecesse de repente um ser humano, um homem, o que a gente pode ver aí nesse homenzinho? O que ele carrega na mão dele, né? Ele carrega aí um instrumento utilizado para cortar. O nome desse instrumento é um machado. Por que será que esse homem entrou na paisagem com esse machado? Porque ele está derrubando as árvores que tinha nessa paisagem. Mas aí eu pergunto para vocês, por que será que o homem precisa derrubar as árvores que fazia parte dessa paisagem natural? Pois existe um motivo que o homem precisa fazer essa interferência na paisagem natural. Que motivo seria esse, gente? Então, quando o homem tira todos os elementos naturais aí, no caso as árvores, que estavam compondo esta paisagem, isso foi necessário porque o homem precisa acrescentar elementos a essa paisagem que vai ajudá-lo na sua vida, quer dizer, vai trazer conforto para esse homem, né? Quando a Pro fala homem, está falando do homem, da mulher, das crianças. Então, quando o homem interfere na paisagem natural, ele pensa em construir coisas que ajudam ele no decorrer do seu dia, da sua vida. Ele está procurando aí conforto. Então, quando o homem insere uma ponte nessa paisagem, ele está pensando em ligar um lugar ao outro. Então, isso vai facilitar a locomoção das pessoas. Então, ele precisou destruir aquela árvore, aquele espaço que ela ocupava, para colocar aí uma ponte. Isso também acontece quando ele precisa colocar estradas, quando ele precisa colocar viadutos. Então, qual é ali o objetivo da construção desses elementos? É facilitar a vida do ser humano. A mesma coisa acontece quando ele precisa inserir nessa paisagem a sua moradia. O que é moradia, gente? A casa. Então, para construir a casa, o homem teve que destruir, né? Teve que cortar toda a vegetação que fazia parte de uma paisagem natural. Então percebam aqui que o homem já interferiu nesta paisagem aí, ele acrescentou ponte, ele acrescentou
casas, poderia ter acrescentado viadutos, estradas, né, construído prédios. Então, todas essas são interferências que o homem faz para criar o que a gente chama aí de paisagem modificada. Então, a paisagem modificada é aquela em que o homem interfere neste ambiente. Ele retira o que era natural e acrescenta o que ele quer para facilitar a sua vida, para trazer conforto para eles. Então, o que a gente pode perceber no que a Pro falou aqui com vocês? Que as paisagens naturais possuem elementos que foram construídos assim, vamos dizer assim, construídos pela natureza. Então, ninguém consegue construir uma árvore, ninguém consegue construir o sol, nem as nuvens, nem o céu, nem a grama, nem as flores. Então, quem construiu tudo isto foi a natureza. Por isso, o nome natural vem de natureza. Então, se o homem vem, interfere e retira o que a natureza construiu para colocar coisas que eles construíram, como é o caso dessa imagem, o que a gente consegue ver aí nessa imagem, gente? A gente vê estradas, a gente vê prédios, a gente vê pontes. Então, tudo isso que aparece agora nessa imagem foi construído pelo homem. Então, aí a gente já está tendo exemplo de uma paisagem modificada. Ah, Pro, mas eu estou vendo algumas árvores aí. Sim, mas o grande elemento aí que a gente percebe são construções. Significa que o homem já interferiu neste processo. Só, gente, que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente trabalha aí com a derrubada das árvores, né? Então, um ambiente onde as árvores são derrubadas de forma indiscriminada, que significa muitas árvores derrubadas, isso não faz bem para a natureza. Porque as árvores, elas são responsáveis pela disseminação do oxigênio, que é o gás que nós, os seres vivos, respiramos. Então, um planeta que não tem árvores vai ser um planeta doente, né? A temperatura deste planeta vai subir muito, a qualidade do ar do planeta também não vai ficar legal, porque a gente precisa das árvores para que o nosso planeta seja purificado, para que o oxigênio, que é esse gás tão importante para os seres vivos viverem, esteja aí presente, né, circulando no nosso planeta. Então, o que seria preciso para deixar o nosso planeta, para tirar o nosso planeta de doente, para ele passar a ficar assim, ó, feliz? Para a gente deixar o planeta Terra muito feliz, o que a gente precisa fazer? Uma coisa muito simples. Na construção da nossa moradia, de tudo aquilo que traz conforto para nós, os seres humanos, tem que respeitar a natureza. Então, é possível criar, construir no meio da natureza, tentando ao máximo preservá-la. Então, a Pro trouxe aí para vocês uma imagem onde tem cerca, onde tem ponte, onde tem casas, mas o que a gente consegue perceber? As árvores nesse processo foram preservadas. As pessoas que construíram ali tiveram cuidado de, quando construir sua moradia, que é a nossa casinha, respeitar quem? Respeitar a natureza, tendo aí que preservá-la, porque isso permite que o quê? Que o nosso planeta Terra fique muito feliz e que ele, né, com a presença das árvores que tem no planeta, ele não vai ficar assim, ele não vai ficar doente. Se ele não ficar doente, significa que ele vai estar o quê? Vai estar feliz, porque construímos a nossa moradia respeitando a nossa natureza, ok? Então, é importante que a gente pense nisso agora, porque à medida que a gente fica retirando as árvores do planeta, nós estamos deixando o nosso planeta doente, o planeta muito mais quente, né? Agora mesmo a gente está com temperaturas muito altas,
Por que será? Porque o nosso planeta, né, principalmente o nosso país, o Brasil, está passando por ondas muito grandes de queimadas. Então as árvores ali estão sendo extintas, estão morrendo, e isso contribui muito para o aumento da temperatura do nosso planeta. Para a gente ficar bem craque, né, nessa questão de paisagem modificada e paisagem natural, a Pro vai estar fazendo aí para vocês uma atividadezinha postada no grupo da escola e vocês vão fazer no caderninho, no caderno de vocês. Quem puder xerocar, xeroca, quem não puder, copia no caderninho sem problema nenhum. Ok, gente? Então, um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.